Boa noite. Se alguém aí me chamar para ir embora, eu não penso duas vezes, eu vou agora. A responsabilidade pesou muito para mim. A vontade que eu estava ali de Rogério ficar até 10h30 e Rodrigo falar assim: o Arlen, não vai dar tempo você falar hoje. Além de estar brilhante, né, a fala dele, eu falei assim: o que eu vou fazer, cara, depois da fala de Rogério? O cara que nasceu para ser penalista igual eu, tem a oportunidade de assistir a palestra dele aqui, o que eu vou fazer agora, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vou ver se eu aprendo a mexer na canetinha também. Mas antes, para manter uma tradição que eu gosto e faço com o maior prazer do mundo, porque eu costumo dizer que vocês talvez aí não tenham a exata noção do que eu tenho estando aqui, a beleza que é a cena que eu vejo aqui de cima. Esse auditório lotado é fantástico, é maravilhoso, e eu não vou perder a chance de tirar uma selfie com vocês. Só que essa selfie ela tem que ser vibrante. Quando eu der o alô, todo mundo coloca as duas mãos para cima, que é para ficar bonito. Beleza? Espera aí. E eu sei que, em razão da minha posição, eu não vou conseguir pegar todo o auditório, mas eu tiro 3. Depois a gente resolve isso. Calma aí, que eu estou testando primeiro. Vamos lá. Todo mundo, levanta a mão. Não abaixa não, pega aí. Lá, vai lá, levanta. Aí, uma salva de palmas para vocês. Pode ter certeza que ficou brilhante. Meus amigos, meus diletos alunos, agradeço imensamente o convite de Rodrigo, a presença de todos vocês. Sei que é cansativo esse tempo todo, prometo a vocês que eu não vou demorar, mas eu agradeço àqueles que ficaram até o final para assistir. E saibam que hoje o tema que eu escolhi falar, quando o Rodrigo me procurou, é um tema que eu já queria falar há muito tempo. Esse tema foi idealizado há mais de 2 anos atrás. Mas nós precisávamos ter uma oportunidade para explorar, e essa oportunidade é hoje, principalmente, e acreditem, não foi combinado, tem muito a ver com a fala de Rogério, principalmente no que se refere ao direito penal do inimigo. Quero, antes de iniciar mesmo falando do tema, concluindo os agradecimentos, como eu já agradeci Rodrigo, quero agradecer a equipe de produção que está me acompanhando e convidar todos vocês para nos acompanhar, se Deus assim permitir. A partir de novembro estará no ar o portal Professor Arlen Freire. Nós temos uma equipe fazendo a cobertura deste evento aqui hoje, que estará disponibilizado neste portal, e é onde eu pretendo realizar um grande sonho que tenho, já que faço isso hoje de forma muito amadora. Quer compartilhar conhecimento com vocês nas redes sociais, seja Periscope, seja Facebook, nas nossas lives. E aí nós teremos hoje um portal reservado para isso. Vocês terão videoaulas, palestras, entrevistas, bate-papos, tira dúvida, tudo que puder ser bom para aluno vai ter lá. Porque eu lembro de quando eu era aluno e quanto era escasso o acesso à informação, o acesso a professor, tirar uma dúvida. E eu costumo dizer, os meus alunos sabem disso, eu disponibilizo o meu telefone, se tiver dúvida pode me ligar. Aí uns sempre brincam, qualquer hora, eu falei, qualquer hora. Aí um dia eu estava estudando, 00:30, próximo de 1h, meu telefone toca, e o Zé Ruela, no dizer de Rogério, diz o seguinte: professor, você está acordado? Meu amigo, se eu tivesse dormindo, eu só não ia chamar você de bonito. Mas já que eu já estou acordado, ficamos mais de meia hora tirando dúvida dele, do TCC dele, lá o desespero que ele estava. Com o maior prazer do mundo, e alguém fala assim: Arlen, você é doido? Eu falei, não sou não, cara. Tem um cara que é mais doido do que eu, ele está estudando minha matéria, 1h da manhã. Ele tem que ser privilegiado, eu tenho que estar à disposição dele, e faço isso com o maior prazer do mundo. Agora nós teremos um portal para isso. Então quero agradecer a nossa equipe de produção que está aí,
na pessoa do Fábio, da Nicole e do Carlos, e agradecer a duas presenças ilustres, a minha filha, futura advogada criminalista, pelo que vejo, e a minha esposa, que embora seja advogada, não gosta muito da área criminal, não. Mas vamos lá. Traficocídio, uma realidade no tribunal do júri. O que eu quero discutir sobre isso com vocês? Primeiro, dificilmente você vai encontrar essa nomenclatura em uma doutrina jurídica. Dificilmente você vai encontrar. É uma realidade que hoje nos gera desconforto, é uma realidade que nos incomoda, mas nós ainda não estamos preparados para lidar com ela. Nós temos aí ideias, eu sou um dos patrocinadores dessas ideias, dessa sistemática de querer revolucionar a nossa legislação. Tem um promotor de justiça do estado de Minas Gerais que está no mesmo caminho. Coincidentemente, parece que nós começamos a escrever e falar do assunto na mesma época. E ele, em razão da função que ocupa, está um pouco à frente, já mandou até uma correspondência oficial para o Senado, com uma proposta de projeto de alteração de lei. E eu, por enquanto, estou só lendo tudo que vejo e tentando estudar e entender. De onde surgiu, para mim, a ideia de falar de traficocídio, e por que falar disso, por que é importante, por que me incomoda, por que me gera desconforto. Hoje, na parte da manhã, no workshop que fazíamos aqui, discutíamos com os alunos que nos assistiam a atuação da defesa em processos de feminicídio. Muito complexo, mas necessário se falar nos dias atuais. Tudo bem, e eu dizia para eles que o grande problema da nossa efetividade da justiça hoje é exatamente o que o Rogério Greco falou, e eu falei isso hoje de manhã com os alunos, porque, logicamente, é um senso comum, é a certeza da punição que inibe o crime, e não a quantidade de pena. Quem é meu aluno já me ouviu dizer, quem estava aqui hoje já me viu citar o exemplo do radar e da embriaguez no trânsito. Muitos saem daqui, toma, e eu não vou falar uma caixa de cerveja, toma uma cerveja e depois pega o carro e vai embora, porque ele tem certeza que não tem blitz na esquina. Mas se blitz tivesse, 2.900 e poucos reais a multa, remoção do veículo e contratação de um advogado criminalista, que eu te garanto, não é barato. Mas ainda assim ele corre o risco. Ele desloca daqui para Bocaiúva, no primeiro radar que tem, no primeiro não, salvo engano, segundo ou terceiro, lá na Lagoinha, 40 km por hora. Ele vem a 80, começa a diminuir na velocidade, o radar está chegando perto. Quando ele vê que vai passar no radar, ele olha no velocímetro, está 50, ele dá uma freada, joga os passageiros tudo lá na frente e passa no radar 35 km por hora. E aí depois ele arranca de novo e coloca 120, 130. Mas para que essa frenagem toda? Se a multa, se você passasse a 45 km por hora, seria R$ 85. Não faz muito sentido eu arriscar uma multa de 2.900 e tanto, mas eu não arrisco a de R$ 80, porque a de 80 eu tenho certeza que eu vou ser punido. E a de 2.900 eu tenho certeza que não vão me pegar. Embora, graças a Deus, essa certeza às vezes é frustrada para alguns, e a polícia faz o seu serviço e pega. Mas é a regra. Então não adianta nós ficarmos mudando lei. Eu criticava hoje a criação do feminicídio, isso é um absurdo, é uma balela. As mulheres continuam sendo assassinadas, não é isso que vai mudar a violência doméstica. O que eu quero dizer do traficocídio? Não adianta eu ficar mexendo na lei, se eu não trabalhar na raiz do problema. E qual é a raiz do problema e por que digo isso? Eu estou cansado de trabalhar em processo do tribunal do júri e presenciar injustiças, seja condenações de inocentes e absolvições de culpados. E por que isso acontece? Consegui fazer igual o Rogério, só que eu fiz 2 vezes. Direito penal e a tutela dos bens jurídicos. Vamos começar entendendo aí. O direito penal existe para tutelar os bens jurídicos. Aí está dividido lá no Código Penal, dos crimes contra a vida, dos crimes contra o patrimônio, dos crimes contra a dignidade sexual. Ou seja, eu estou tutelando o patrimônio, eu estou protegendo a vida, eu estou protegendo a dignidade sexual. Beleza. Homicídio, crimes contra a vida.
Aí eu coloco entre aspas, contra a vida. E aí todos nós temos uma noção, ainda que básica, outros mais aprofundadas, da ideia da teoria de Welsel, que é a teoria finalista da ação. Pune o réu pela finalidade que ele buscava quando resolveu praticar a conduta. Pouco importa o resultado. O que importa é a finalidade da conduta dele. E por que digo isso? Quando nós vamos analisar um crime em que alguém morreu, não necessariamente é homicídio. Porque o crime não era contra a vida. Tudo bem, alguém morreu, alguém perdeu a vida. Mas o crime era contra o patrimônio. O crime era contra a dignidade sexual. Como assim, professor? Aí, eu falo daqui a pouco, e eu até achei que era esse slide, mas antes eu esqueci que eu tenho que falar aquilo ali. O tribunal do júri, competência firmada na Constituição, cláusula pétrea, núcleo intangível, artigo 5º, inciso 38, é reconhecida a instituição do júri, com a forma que lhe der a lei, sendo assegurados os seguintes princípios. Aí nós temos lá a linha A, plenitude de defesa. A linha B, soberania do sigilo das votações. A linha C, soberania dos vereditos. A linha D, competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Eu não vou discutir a questão do dolo. Se é culpa consciente, se é dolo eventual. Nós não vamos, o tempo está curto, não vamos adentrar isso. Mas vamos entender, crimes contra a vida. Qual o bem jurídico tutelado? Vida. Quais os crimes que no direito penal estão tutelando a vida? Homicídio, tentado ou consumado, infanticídio, tentado ou consumado, induzimento, instigação, auxílio a suicídio e aborto. Esses crimes, se cometidos dolosamente, serão submetidos ao tribunal do júri. Até aí, tudo bem. E existe uma coisa muito curiosa que me dá uma satisfação muito grande em tratar em sala de aula com os alunos, porque eu percebo que poucas doutrinas trazem essa explicação e deixam a maioria de vocês sem compreender exatamente isso. Eu já tenho ministrado palestras sobre o tribunal do júri há muito tempo, e volta e meia me parece essa pergunta, e recentemente ela foi bem incisiva. Um aluno virou para mim e falou assim: professor, mas se a vida é o bem mais importante, tutelado pela norma jurídica, se o homicídio é um crime contra a vida, se é o crime mais complexo que nós temos no nosso ordenamento, por que deixou a cargo do povo julgar? Não é um contrassenso? Se é o crime mais grave, deveria ser julgado por alguém que tem competência técnica para tanto. Não faz muito sentido eu deixar o povo, que não tem conhecimento jurídico nenhum, julgar o homicídio. Mas existe por trás disso aí uma sabedoria milenar. Isso vem desde a época da Grécia Antiga. A Constituição estabeleceu que serão julgados pelo tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida, entre parênteses, todos os crimes que qualquer um de nós pode cometer. Repito, o tribunal do júri julga os crimes que qualquer um de vocês pode cometer. E digo porque eu não posso, e eu dizia isso ontem numa sala de aula, tenho 2 alunos aqui que assistiram essa aula ontem, e eu dizia, eu não posso virar para você e falar assim, você estupra. Eu não posso. Embora pode ser que isso aconteça, mas eu não posso afirmar, eu não tenho parâmetro nenhum para afirmar que você estupra alguém. Eu não posso afirmar que você se corrompe. Da mesma forma que eu não posso afirmar que você trafica facinho, não precisa nem apertar. Para você vender droga, basta um papo rápido com você. Eu não posso afirmar isso. Mas eu posso afirmar, e eu sei que eu não erro, que qualquer um de vocês mata. Mata. Qualquer um de nós matamos. Depende do sequestro emocional a que você for submetido. Eu tenho filhos. Cumprimentei inicialmente a minha, que se perdeu nesse meio aqui, não sei onde é que ela está, mas ela deve estar torcendo para eu não a achei ali. Coisa mais linda, maravilhosa do mundo, eu falo para todo mundo, é a joia mais linda da minha coroa.
e um cidadão encosta e agride minha filha, machuca, maltrata, qualquer coisa do gênero. Nesse momento, o sequestro emocional que me toma tira de mim a capacidade racional de pensar, eu sou um cristão, eu tenho que perdoar. Não, eu não consigo ter essa capacidade, porque o sequestro emocional que me toma, eu busco esse infeliz onde ele estiver, eu mato. Porque é assim. Você que está aqui, tem filhos, tem mãe, alguém agrediu sua mãe, você chega em casa, sua mãe toda machucada, o que foi? O vizinho entrou aqui, você mata esse vizinho onde ele estiver. Qualquer um de nós mata. Se qualquer um de nós mata, significa dizer, quando alguém matar alguém, que seja julgado por vocês. Porque o julgamento no tribunal do júri não é um julgamento com base na lei, é um julgamento com base no que é justo. E aí muitos talvez ainda não saibam pela fase do curso que estão, outros já ouviram, quem já assistiu, mas o Código de Processo Penal traz um juramento expresso que o juiz tem que falar e o jurado tem que esticar a mão direita e repetir. Faço questão de falar para vocês para entender o que, complementar meu raciocínio. Concito-vos a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir o vosso julgamento, de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Acreditem, todos os júris, eu falo isso para o jurado, você não foi chamado aqui para julgar com base na lei, porque se fosse você tinha que ser graduado em direito. Você foi chamado aqui para ser julgado com base no que você entende que seja justo, muito embora possa ser ilegal. Se qualquer um de nós mata, por isso que no júri somos nós que julgamos os nossos semelhantes. E aí eu entro no ponto que, a meu ver, é o ponto mais alto, mais importante da minha fala hoje. Eu não posso virar para o jurado e falar assim, o julgamento do réu é feito pelos seus pares. Toda doutrina faz isso. O tribunal do júri é o rito em que o cidadão é julgado pelos seus pares, pelos seus iguais. Começa aqui o nosso grande problema. Como que eu viro para os jurados, aponto um traficante no banco dos réus e falo, aqui o meu cliente será julgado pelos seus pares, pelos seus iguais. Os 7 jurados imediatamente tomam ódio de mim. Você está me comparando com traficante? Você acha que eu sou igual a esse aí? Ele não consegue entender que o traficante é um cidadão, porque ele não se consegue ver na laia do meu cliente, na turma do meu cliente. O crime passional, aquele em que a pessoa esfaqueou no boteco, na mesa de sinuca, todo mundo que já foi meu aluno sabe, aquela situação que Filisbino criou caso, todo mundo aí conhece Filisbino. Para quem não conhece, eu comento rapidinho para vocês verem que coisa interessante do mundo. Quando eu comecei a dar aula, eu não aguentava mais ouvir Caio, Tício e Mévio. Aquilo era a coisa mais insuportável do mundo para mim. E eu falei assim, eu preciso arrumar um personagem para eu colocar nos estudos de caso do processo penal. E aí eu falava assim, como eu cito exemplos muito catastróficos, se eu colocar o nome de alguém e for aluno, aí eu não dava, aí eu fui criando, um dia eu pensei, já sei, Filisbino. E graças a Deus até hoje não apareceu nenhum aluno com esse nome não, então eu não estou correndo risco. Então todas as minhas provas têm, Filisbino fez isso, Filisbino estava no boteco, esfaqueou, brigou, jogou sinuca, brigou. E esse negócio complicou tanto, que em 2013, na época das manifestações, eu estava dando aula de direito penal para uma turma, e todas as minhas questões tinham Filisbino. Mas era uma das matérias que, a meu ver, é mais difícil de direito penal que existe, que é dosimetria de pena. E a turma afundou na prova de dosimetria de pena. E cresceu dentro da faculdade uma ideia, Filisbino está acabando com a vida do povo. Essa porcaria desse Filisbino acabou comigo. Acreditem, eu tenho foto no Facebook disso, em 2013, na época das manifestações de ruas em Montes Claros, fora a corrupção, fora isso, apareceu uma turma de uma meia dúzia de Zé Ruela e fez uma faixa, pelo fim de Filisbino na prova do professor Warley, e saiu rodando esse trem na cidade inteira, cara. E eu falei, eu preciso homenagear esses alunos. Aí na última prova do semestre eu elaborei uma questão em que alguém assassinou Filisbino no boteco.
Os alunos não sabiam se fazia a prova, se ria de alegria. Eu vi, a prova está fácil? Não, mataram Filisbino. Cara, aquilo foi magnífico. Mas eles não esperavam que no semestre seguinte eu ia dar aula para eles de processo penal 1. Primeira questão da prova. Filisbininho, vírgula, filho do finado Filisbino. Até hoje tem gente sofrendo com Filisbino. Filisbino não morre. Só que o jurado não se acha par. Ele não é igual Filisbino. E aí ele não quer ouvir a minha tese. Quando ele me vê dizer que ele vai julgar o seu semelhante, ele toma tanta antipatia de mim que eu comparei ele com Filisbino, que ele não quer mais ouvir minha tese. Ele só olha, mas ele não escuta o que eu falo. Porque eu não consegui conquistar a audiência dele. E aí eu passo por um problema terrível. Corro o risco do meu cliente ser condenado sem ao menos ter executado o crime. Mas porque ele não foi julgado com base no que é justo. Ele foi julgado com base na teoria do direito penal do inimigo. E por que isso? O julgamento dos jurados é com base na íntima convicção. Ele não precisa fundamentar por que ele está condenando, ele não precisa explicar. Ao contrário do juiz que tem que fundamentar. Ele não. Ele simplesmente diz sim ou não. Mesmo que não tenha prova, ele vai condenar meu cliente. Por quê? Por causa do preconceito que a sociedade tem com quem comete tráfico de drogas. E aí entra naquilo que eu estava citando. Latrocínio tem morte, mas não é crime contra a vida, é crime contra o patrimônio. Extorsão com resultado morte não é julgado pelo júri, porque não é crime contra a vida, é crime contra o patrimônio. Estupro com resultado morte não é julgado pelo tribunal do júri, porque não é crime contra a vida, é crime contra a dignidade sexual. Pela teoria de Welsel, a finalidade do agente não era a vida da vítima, era satisfazer a sua lascívia. E se for preciso matar a vítima, eu mato, mas que eu vou fazer isso, eu vou. O interesse, a finalidade da conduta do réu era o patrimônio, não era a vida da vítima, mas se eu tiver que ceifar a vida para obter o patrimônio, vou fazer. Lesão corporal seguida de morte, a mesma coisa. Aí entra o tráfico de drogas e o direito penal do inimigo. Por que eu sou a favor de se criar um tipo penal de traficocídio? Para que o meu cliente, que comete o tráfico de drogas, mas a finalidade que mata o meu cliente, que na disputa pelo tráfico mata, ele seja julgado por um juiz e não pelo tribunal do júri. Porque o juiz vai julgar com base nas provas que tem nos autos e vai ter que fundamentar a sua decisão. Os jurados não. Os jurados olham na certidão de antecedentes criminais. É traficante? Condena. Não importa se o meu cliente fez o crime ou não. É traficante? Condena. Direito penal do inimigo. Eu estou condenando o cidadão pelo que ele é, não pelo que ele fez. Esse é o problema do direito penal do inimigo. Não importa se ele matou ou não matou, mas ele é traficante. E eu odeio traficante. Então, condeno. Se fosse na mão de um juiz, o juiz ia dizer, ele é traficante, eu odeio traficante, mas não tem prova para condenar, eu vou absolver o réu. E digo isso porque um dos processos que mais me causou incômodo foi o dia que o meu cliente foi acusado de matar um cidadão. E nós iniciamos a defesa, o processo ganhou uma grande repercussão, porque no momento em que os tiros foram desferidos, que o fato aconteceu, chamaram a polícia mobilizou todo o efetivo dela e abordou o meu cliente num carro que tinha a cor semelhante ao carro que as pessoas viram no momento dos tiros. Quando abordou meu cliente, ele tinha 2 armas com ele, uma .380 e uma .40. .40, arma de uso restrito da polícia, evidencia o grau de periculosidade do cidadão. Lógico, preso em flagrante, foi responder pelo crime de homicídio do rapaz. Com todos os trabalhos que nós fizemos, pedimos perícia e tal, não sei o quê, todos os projéteis é aquele chumbo que tem na bala, na munição,
que foram recolhidos no corpo da vítima e no local, e ainda as cápsulas que foram recolhidas no local são de 9 milímetros. Meu cliente foi preso com uma arma .380 e outra .40. A arma utilizada no crime era 9 milímetros, não tem nada a ver. Ô Arlen, mas por que o Ministério Público denunciou? Porque o Ministério Público teve a audácia de escrever lá que o meu cliente teria jogado a verdadeira arma fora. E por isso foi denunciado. No tribunal do júri, meu cliente foi condenado e eu perdi o júri por 4-3. Isso é revoltante. Eu fiquei 1 hora mostrando para os jurados que as munições encontradas no local não tem nada a ver com as armas que foram apreendidas com o meu cliente. Não importa se o cliente é traficante, ele é reincidente. Isso é desesperador, porque se fosse um juiz, absolvia. E você acha certo absolver, Arlen? Pelo homicídio, sim, que ele fosse condenado pelo porte de arma. Porque vejam bem, olha lá, o tráfico enquanto comércio gera uma disputa pelo poder. Nada me convence do contrário, de que quando uma pessoa mata a outra disputando o tráfico de drogas, é crime contra o patrimônio, é a disputa pelo poder. Isso não tem nada a ver com crimes de homicídio. A intenção dele não era a vida, tanto é que antes ele é ameaçado. Você não vai vender droga na minha área, se eu fosse você eu vazava. Se o cara vaza e vai embora, acabou o problema. Mas ele não vai, ele é pirracento, ele vai disputar porque ele quer tomar a boca de fumo, o lugar de vender a droga para ele. Aí o outro mata. Isso não é homicídio. E aí o que se sugere é a criação de um artigo na lei de drogas, escrito assim. Eu não concordo com essa redação, tá? A meu ver, ela está muito pobre, mas é só um exemplo. Ela é de autoria do promotor de justiça, doutor André Luiz Alves. Se a atividade de tráfico ilícito de entorpecentes resulta morte como meio de cobrança de dívida ou outro motivo ligado ao tráfico, como disputa por poder e vingança, pena de 15 a 40 anos. Eu já critico a pena. Por que 40? Se o artigo 75 do Código Penal estabelece o máximo de 30. Já está errado ali, já começa gerando não vou dizer inconstitucionalidade não, mas um problema para se resolver. Mas é só um ajuste. Penso que deveria ser criado, sim, um tipo penal. E o que pode melhorar se criar? Me desculpe, eu estou correndo um pouquinho, porque eu estou vendo que tem um monte de gente correndo aqui também, e o tempo, senão vocês ficam prejudicados. O que pode melhorar? Celeridade processual. É lógico e evidente que o processo tramitando na mão de um juiz singular anda mais rápido do que no tribunal do júri. Montar o tribunal do júri é muito complexo. Eu ganho com segurança na instrução. Por que segurança na instrução? Como o homicídio é julgado pelo tribunal do júri, é público, é comum às vezes eu fazer um júri com uma plateia desse tamanho. A produção de provas fica prejudicada, a pessoa morre de medo de falar mal do traficante e alguém ficar sabendo e ele ser assassinado depois. Com a instrução no juiz singular, a gente reduz esse risco. Segurança nas decisões. Por quê? Porque o juiz que vai julgar conhece o direito e tem uma chance muito maior de dar uma decisão mais justa. Autonomia das instâncias superiores. Eu tenho um caso que o tribunal disse, não tem prova nenhuma para condenar, mas os julgados são soberanos, então se eles disseram que tem que condenar, está condenado. Porque só cabe recurso por decisão manifestamente contrária à prova dos autos uma vez. Na segunda vez o tribunal falou, eu sei que não tem prova, mas os julgados vão ter para condenar, então está condenado. Um absurdo completo. Eu estou subindo com um recurso agora, em um processo semelhante desse, para a Corte Internacional de Haia, Tribunal Penal Internacional, porque do STF eu já esgotei. Cheguei no STF, Marco Aurélio disse para mim, a lei é clara, não cabe 2 recursos pelo mesmo motivo. Marco Aurélio, mas o desembargador falou que não tem prova no processo, mas eu não posso ir contra a lei. Então tá bom, eu vou para o Tribunal Penal Internacional. Mas que nós vamos. Porque isso precisa mudar. Os tribunais superiores não têm autonomia em razão da soberania dos vereditos, que é o princípio que rege o Tribunal do Júri. Agradeço a vocês, desculpem a correria, mas infelizmente em razão do horário a gente teve que acelerar um pouquinho, mas eu fiquei muito feliz de pelo menos colocar na cabeça suas essa ideia, o que é o tráfico ilícito e
o que precisa mudar e o quanto nós precisamos evoluir. Um abraço a todos, muito obrigado.